ele primeiro precisa se entender. Falar: "Cara, o que que eu quero e por que eu quero?". E esse é o processo mais difícil de todos. E por isso que a gente foca muito em cursos que falam muito sobre isso. Então a gente tem alguns cursos que falam sobre medo, ansiedade, liberdade, preconceito. Tinha um curso de projeto de vida tem dentro da New School também, para fomentar essa discussão interna das pessoas, para que elas consigam saber o que elas querem. Antes que o mercado chegue e fale assim: "Mano, você vai trabalhar com isso aqui". Aí a pessoa, mano, não sabe o que ela quer e fala assim: "Porra, demorou, vou fazer". Não é isso, a gente precisa inverter essa lógica. O mercado acaba direcionando muito o que as pessoas devem fazer. Mas eu acredito, pode ser que eu estou sendo meio, ingênuo nesse lugar, mas eu acredito muito, mano, que a educação verdadeira da formação do ser deveria ditar o que o mercado deveria ter de trampo, mano. É muito foda, cara, eu sei que tem toda a complexidade e tal, mas começa fazendo, tá ligado? Então, esse é o lugar que eu acredito. Primeiro, focar na formação do ser, dessa consciência maior, porque, mano, conhecer antes de tudo é ser. E essa é o significado que pra mim simplifica essa metodologia da New School. Salve família, começando mais um DGG. Hoje, novamente aqui na mesa, temos o time de peso da New School. E conto hoje com a presença de Diego Nunes, Head de Marketing, e Kim Uehara, COO dentro da New School. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como é que eles desenvolveram uma solução para revolucionar a educação dentro das periferias com tecnologia e comunicação assertiva, tá? Tá. Bom, bem-vindos, meninos! Obrigado, Ju. Bem-vindo, Júlia. Da hora estar com vocês aqui hoje. Massa, tô ansiosa para o nosso papo. Bora lá. Também. Pra quem ainda não conhece a New School, gente, a gente já tem um episódio aqui com eles contando um pouquinho mais sobre o plano de negócio deles, a solução, como é que eles funcionam. Então, se você não assistiu esse episódio, por favor, volta alguns episódios aí e vai assistir porque tá muito massa. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a solução deles em parceria com a Coca-Cola pra impactar. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a solução deles em parceria com a Coca-Cola para impactar jovens de periferia e conscientizá-los com relação ao consumo excessivo de álcool. Tema importante. Bom, então bora lá. Gente, queria começar então contextualizando um pouco. Queria entender, e aí acho que vou direcionar mesmo para você, de como é que surgiu a ideia da trilha de consumo de álcool responsável, né? E qual é que foi o papel da Coca-Cola dentro desse processo e da criação, enfim. Boa, bora lá. O papo com a Coca foi de uma forma muito orgânica. A gente sabe que alguns anos atrás falar sobre consumo responsável de álcool era um tema em ascensão realmente. E uns 2, 3 anos atrás a gente nota que esse tema realmente ele não vem sendo tratado da maneira que deve ser. A gente sabe hoje que o consumo dentro dos locais onde a gente atua, dentro das comunidades, das favelas, onde o nosso jovem está ali inserido, ele vem sendo discutido de uma forma que não deixa a importância dele ser elevada. É uma coisa deixada de lado. E quando a gente recebeu esse convite da Coca-Cola para falar realmente sobre consumo responsável de álcool, ele veio de uma maneira muito importante, veio com um cunho muito bacana para inserir esse tema dentro do nosso conteúdo educacional. Uhum. Então, a gente hoje discute um tema para relevar e para aumentar a exposição desse assunto que ele é tão importante que ele vem ser deixado de lado. E aí foi então a Coca que entrou em contato com vocês, procurando a solução de vocês pra vocês desenvolverem essa trilha de conteúdo, enfim, educacional, né, pro consumo Uhum. responsável. Massa, legal. E vocês já tinham outras parcerias com a Coca, ou foi especificamente sobre esse assunto? Com a Coca foi a primeira vez que a gente tá tendo esse conteúdo em collab com eles, Aham. mas do tema mesmo de consumo de álcool a gente já trabalhou um tempo atrás junto com quem ali ABP. participando pra falar sobre esse tema que foi muito bacana. Massa. Impacto, de fato. Total. Importante, né? Eu acho que principalmente hoje, quando, falando do público de vocês, né? Que, tipo assim, pô, a informação a gente já sabe que chega muito menos, sabe? Exato. E informações necessárias, principalmente como consumo responsável, que é uma coisa que eu acho que a gente não. Entre jovens a gente já não tem muito, assim, né? Então. Exato, é um tema que assim não se discute. Ele vem geralmente em palestras educacionais ali dentro da escola, principalmente quando o aluno vai ali para o ensino médio, porém não é algo orgânico que vem do próprio jovem. Uhum. Então, trazer esse tema, ele é muito desafiador do ponto de captação de aluno e de engajamento desse aluno por conta do tema, assim como tratar essa narrativa
de uma forma que o aluno consiga entender, que ele ache bacana e que ele engaje. Porque hoje é uma trilha educacional um pouco mais extensa. Tem algumas aulas ali dentro do aplicativo, obviamente focado nisso. E a gente quer que o aluno consuma do início até o final. Então, é onde realmente a gente se conecta com o aluno e coloca, de fato, o nosso diferencial dentro desse conteúdo. Que é gerar identificação com o aluno perante um conteúdo que ele pode ser denso. Sim, sim. A gente fala que ele é um conteúdo mais quadrado ali. Então, como que a gente consegue transformar esse conteúdo quadrado em algo atrativo para esse aluno? Porque é um tema muito importante, a gente sabe que existem os alunos que são desinteressados da parte de consumir um conteúdo, porque hoje ele prefere ficar no Instagram, ele prefere ficar ali no TikTok. Então, como que a gente consegue engajar e alcançar esses alunos para que, de fato, ele consiga entender a importância daquilo ali e leve para a vida dele? E é um tema bem sensível também, né? É muito sensível. Eu imagino que vocês devem ter tido muitos desafios, assim, no desenvolvimento Complexa. para descer mesmo a estrutura pedagógica, né? E para depois, enfim, roteirizar isso e tudo mais. Quais foram os principais desafios que vocês enxergam, assim, dentro desse processo para um tema tão sensível, né, para os jovens? Se eu puder trazer uma visão, acho que é um tema sensível mesmo, falar de álcool, porque você tem meio que uma... Você tem um estereótipo, assim, de tipo, cara, vou beber, vou dar um rolê e tal. Aí, no dia a dia, isso faz parte do nosso dia a dia, sabe? Sim. E aí, a gente sabe também, dentro dessa educação que a gente tá trazendo, sobre... Quando a gente fala de consumo responsável, por trás disso, tá sobre uma questão de uma consciência mais responsável. Uma autoconsciência mais responsável dos jovens, sabe? E a questão do consumo, assim... A gente tenta desmistificar isso. Então, uma das nossas diferenciais é o que o Di falou sobre a identificação, sabe? Tipo assim, não adianta eu chegar e falar assim com uma tela atrás aqui, assim como uma lousa, falando quais são os consumos que podem te prejudicar, o que isso pode gerar de problemas pra você e tal. Que a galera não vai entender, tipo, não vai levar isso pra sua vida. Então, o que a gente faz? A gente pega isso, pega todo esse conteúdo educacional que foi construído com especialistas mesmo, que estudam isso a vida inteira. A gente traduz esses conteúdos de uma forma que seja muito mais simples, muito mais factível para esses jovens, ou seja, ele é todo roteirizado, ele é traduzido pelo nosso time P&D da Quebrada, que é Pesquisa e Desenvolvimento da Quebrada, que tem essa missão, esse trampo mesmo de poder pegar esse conteúdo que ele é duro e facilitar para uma linguagem que é simples, que os jovens podem realmente entender que, cara, esse personagem que tá dentro do vídeo da New School, mano, esse realmente entende a minha dor, tá ligado? Então, faz sentido essa mensagem. Então, eu acho que é um pouco de tentar desmistificar por meio de um processo de roteirização. Então, as aulas da New School, elas são gravadas com atores na própria quebrada, nas próprias comunidades, para facilitar e realmente gerar essa identificação. E acho que eu vou puxar a mesma pergunta também para comunicação, porque eu acho interessante. Dentro das comunicações, o que você acha que também foram os principais desafios, assim, para vocês conseguirem comunicar? Acho que vocês já são bem especialistas, né, em traduzir esses conteúdos e passar eles de maneira que o público entenda. Mas dentro da comunicação, acho que para gerar interesse, né? A princípio, pros jovens fazerem esse curso, essa trilha dentro do aplicativo de vocês. Como é que você sentiu que foram os desafios ali? Eu acho que tem 3 principais vertentes que a gente precisa analisar muito bem quando a gente vai fazer essa comunicação. O ponto principal é gerar identificação. A gente fala de um modelo educacional onde tem 2 públicos ali. São distintos, mas no final das contas eles vão ter o mesmo objetivo, que é aquele aluno que tem interesse educacional e que ele gosta de estudar, ele gosta de estar sempre integrado ali ao mundo educacional e que ele já vai encontrar a gente por conta do interesse que ele tem nas redes sociais, assim como os jovens que são o nosso público-alvo, que eles não têm necessariamente o interesse de cursar algo. Então a gente tem esses 2 públicos e o principal desafio é gerar uma única identificação com esse público a nível nacional. A gente hoje tem uma base muito grande em São Paulo, porém, como a gente tem esse objetivo de gerar identificação por meio da comunicação, é como a gente consegue alcançar um jovem de quebrada de São Paulo, onde tem uma linguagem muito característica. Bem específica. Muito específica, ao mesmo tempo, pegar o pessoal do Rio de Janeiro, que mesmo que esteja aqui coladinho no eixo, tem uma linguagem diferente também. E como que a gente pega alguém lá do norte do país? Nossa, é uma quebrada completamente diferente, porque são culturas diferentes também, né? São culturas diferentes, então a gente vem desmistificando a linguagem e como que a gente consegue ampliar essa comunicação e gerar essa identificação, que eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, e é realmente o que a gente quer.
Então, esse é o principal desafio ali. O segundo é como levar essa comunicação que é disruptiva, que é jovem, e ao mesmo tempo levar a comunicação. é, Me perdi. Tudo bem, a gente pode recomeçar. Uhum. E como levar essa comunicação disruptiva ao mesmo tempo gerando informação. Uhum. Então, o curso, como a gente falou, ele é realmente um curso que vai desmistificar muitas coisas correlacionadas ao consumo de álcool. Então, como é que a gente leva um conteúdo divertido, que gera engajamento, que faça o aluno ir para o nosso aplicativo e, ao mesmo tempo, passa informação? Então, tem o nosso time de marketing e comunicação e também o time de comunidade que tem esse grande desafio. E um outro ponto também que é um desafio do marketing é a gente trabalha muito bem orgânico, a gente tem uma base muito engajada. Porém, quando a gente abre uma trilha educacional, a gente quer mais alunos. Nosso objetivo para 2027 é ter 10 milhões de alunos dentro do nosso aplicativo. Então, a gente tem um esforço do time de tráfego pago para alcançar esses alunos derivados do interesse que eles têm. E a gente sabe hoje, o nosso público ele tá dentro da favela, tá dentro da comunidade. E a gente sabe que ainda as plataformas digitais, elas não têm esse acesso muito bem definido dentre as redes. A gente sabe que a gente não vai conseguir colocar um PIN no meio da favela do Cantagalo para falar com aqueles alunos. Então, existe também um mapeamento do comportamento desses alunos nas redes sociais. Assim Interessante. como dentre os meios públicos. Então, onde que ele está passando, o que ele está consumindo, como que a gente vai comunicar ele da forma certa. E eu tinha falado 3, mas acho que é o quarto. O nosso modelo educacional, ele tem que o Kim pode falar muito melhor do que eu, que é o modelo ativo, onde a gente tem a gamificação dentro do conteúdo. E aí isso pega muito aquela segunda parcela de alunos que é, eles sabem da importância de estudar, obviamente, porém não é o interesse dele principal. Ele tá ali rodando o feed dentro do Instagram, ele tá ali no joguinho do tigrinho. Então, como que a gente capta ele pela essência, mas também demonstra que ele vai ganhar algo além da educação? No final, ele vai saber que a educação é o principal ganho que ele tem. Mas putz, perante todo o esforço que você está fazendo, você vai receber um prêmio. Então, o aluno hoje, quando entra no aplicativo, ele faz todo o cadastro e a cada completude de educacional, de aula que ele tem, ele vai ganhar nozes. Que no final de um curso, de outros cursos, ele vai conseguir ter um ganho tão bacana de nozes que ele vai trocar por um iPhone, que vai trocar por um Juliette, e ele entende que ele pode estudar e ele pode ganhar ali disso. Então, no final, a gente coloca isso como um gatilho principal, que vai pegar essa segunda parcela que também é muito extensa, é muito grande, e vai mostrar pra eles que, putz, você vai estudar, você vai ganhar conhecimento, mas também você vai trocar por algo que você quer. É a primeira assimilação, assim, de que o estudo traz alguma coisa no sentido de recompensa, assim, né? Que eu acho que é Total. começar a assimilar essa recompensa dos prêmios, assim, para os estudos das trilhas. E acho que com o tempo isso vai formando uma consciência mesmo, assim, né? Nos alunos de... A recompensa pode ser muito maior do que o que eu tô ganhando aqui, assim, né? Exato, e existe um ponto também. Hoje a nossa parcela de alunos vai de 14 até 25 anos. A grande maioria, né? Nossa média é 22. Então, muitos estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, e a maioria no ambiente escolar. E a gente sabe ali, por meio de estudos, o time educacional faz muito bem esse papel de entender o porquê que existe essa saída muito forte de alunos do ensino convencional que tem ali. Então, porque existe uma realidade muito diferente do que a gente imagina dos grandes polos quando a gente fala de educação Com certeza. dentro da comunidade, e ele não vê benefício o que tá ali. Não gera identificação, ele tem vários problemas dentro de casa e ele não vê que aquilo agrega na vida dele, da vida dele. Então a gente mostra que, de alguma maneira, o esforço que ele tá tendo ali, ele vai ganhar. Uhum. E isso muda toda uma cadeia dentro da vida dele para que ele saia daquela realidade que ele não quer, muitas das vezes, e que ele consiga, de fato, moldar a sua realidade da maneira que ele quer. Não Enxergar que ele outras foi possibilidades, imposto. né? Porque existe esse grande rolê que é... Putz, existe a evasão escolar muito cedo desses jovens e que eles acabam perdendo muitas oportunidades da vida dele. E ele acaba não vencendo o ciclo da pobreza, que é uma coisa que o Kim sabe muito bem falar da parte educacional. 9 gerações, né? Pra 9 quebrar. gerações. 9 gerações. E aí existe esse ponto que quando a gente tem ali e a gente consegue demonstrar pra ele que, putz, ele pode sair talvez daquela realidade que ele não quer, é incrível, porque ele consegue ter uma autonomia, ele consegue ter o empoderamento necessário para que ele consiga ser o que ele quiser. Então, esse é o nosso grande objetivo hoje.
Trazer poder, né? Isso aí, Exato. galera, isso mesmo. Se eu puder complementar, também acho que... Nossa, Di, explicou muito bem. Que foda. Acho que só nessa parte que você falou sobre da metodologia, essa questão de conexão e engajamento dos alunos, aí podemos falar mais sobre isso, mas tipo, é muito mais engajar pelos prêmios hoje, ele, em algum nível, ele é mais sobre ter. Ter Uhum, um iPhone, ter um Xbox, que às vezes, realmente, os jovens de periferia é mais difícil de ter. 100%. Então, pra eles faz muito sentido, tá ligado? E aí, qual que é a ideia? A gente engaja eles pelo ter. Só que quando eles começam a fazer a educação da New School, eles vão entender, começam a entender, na verdade, que o ser é muito mais importante que o ter. Então, isso é uma das coisas que a gente traz mais como engajamento inicial, mas para depois virar essa página, virar essa compreensão e assimilar mesmo que, na real, a educação ela é muito foda. É que na educação tradicional, a gente tem um viés do tipo, cara, estudar é chato pra caramba, meu Deus do céu. O modelo de educação que a gente Modelo de tem imposto educação é hoje, né? travado, é chato, tá ligado? E aí, tipo, ele é baseado no modelo de ele é um sistema punitivo. Mano, você não foi bem na prova, você não entregou a sua atividade, mano, você vai tomar 0. Aí você vai criando um pavor na mente das pessoas. E a educação, ela começa a ser mais fechada, mais tradicional, e aí isso vai virando meio que uma realidade concreta na mente das pessoas. O que a gente quer trazer é um sistema de incentivo positivo. Mano, você estuda, mano, você ganha conhecimento, você aplica isso na sua vida, e você ainda pode ganhar um iPhone. E aí que a gente inova, E aí né? você vai mudando esse conceito, É. entendeu? Então, por trás dessa metodologia é um pouco desse lugar também. Transformar. Transformar para ser. Nossa, que bonito. O Di falou sobre tecnologia dentro dos desafios e tal. E aí, eu queria entender quais foram as ferramentas tecnológicas, se vocês usaram, tipo, inteligência artificial dentro desse processo, para gamificação, né, e tal. Como é que quais foram as ferramentas que vocês usaram? E como é que essas ferramentas, elas foram integradas nessa trilha para personalizar o aprendizado? Boa. Cara, assim, parênteses, né? A New Escola é uma edtech social que tem a missão de gerar mobilidade social para jovens de periferia, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Mas acima de tudo isso, acho que o principal, que é o diferencial da New School, é ser uma tecnologia social. Essa tecnologia social não é só a tecnologia, tipo, inteligência artificial, não é só isso. Ele é de fato uma junção de processo que a gente está construindo, que é de ponta a ponta o que a gente precisa para fazer essa mobilidade social. Então, o que a gente fala, os jovens, eles não estão nem no 0, eles estão lá no -1, mano. Mano, baixa autoestima, tem um contexto familiar muita treta, a escola pública tem suas dificuldades, mano, não consegue passar uma visão de vida fica limitado por causa do contexto. 100%. Então, mano, tá lá atrás, tá ligado? Então, nós temos que trazer esses jovens pro 0, quer dizer. E aí, toda essa tecnologia social para ajudar a gerar essa formação do ser, gerar essa autoconsciência, esse processo de autoconhecimento, para que o jovem possa se empoderar, ter uma visão de vida mais ampliada, acreditar que ele pode fazer aquilo que ele quiser, mano, não precisa ser limitado ao que foi imposto para você no seu início de vida, vamos dizer assim, e que você pode trilhar esse caminho que faz sentido. Então, esse é o 0, vamos dizer assim. O 1, que é a mobilidade social, que o jovem conseguir um trampo foda, uma profissão no futuro, uma parada que realmente faça sentido para ele, que vai gerar segurança psicológica, vai gerar segurança financeira, vai gerar essa felicidade, esse bem-estar, é a parte que, de fato, a gente entra mais na parte das hard skills para trazer um conhecimento que ele é mais técnico, que o mercado pede, e ajuda ele a ter essa jornada do -1 a 1 da mobilidade social. E aí, tudo isso tem essa tecnologia social que está dentro da Coca-Cola, dessa trilha que a gente fez de consumo responsável. Vou dar alguns exemplos. Então, uma delas é a própria gamificação que o Di falou. Mano, tem um marketplace, o aluno ele estuda, ele troca por pontos, que são as nozes, aí ele vai poder trocar por esses prêmios de iPhone, Xbox, viagem, mentorias, que seja. Tudo aquilo que ele achar que faz sentido para ele, né? A gente não vai lá e fala, você tem que ganhar isso aqui. Não, ele vai ganhar o que ele vai fazer estudando. Então, uma delas é essa gamificação, que ela gera esse sistema de incentivo positivo para os alunos, que é o que a gente acredita. Mano, se estuda, você tem que ser recompensado, tá ligado? Não Com certeza. punido. Uma dessas é isso. A segunda coisa que a gente falou no começo também é a metodologia educacional, que é talvez o nosso maior diferencial hoje, que é a metodologia Safira. Que ele tem esse lugar de formação do ser, muito antes de falar só de empregabilidade ou de hard skills, que também é importante. Mas se a gente não falar disso, se a gente não construir esse processo de autoconhecimento para gerar essa consciência dos jovens, mano, não adianta. O cara vai arrumar um trampo que da hora, vai ser da hora para ele, vai gerar uma renda maior, vai gerar esse impacto para ele, para sua família, para a comunidade. Mas no longo prazo, ou até no médio prazo, ele vai acabar saindo do trampo, porque, mano, não tá feliz, aquilo não se conecta com o propósito de vida dele, aquilo não tá conectado com o que ele realmente acredita. Então, a metodologia Safira, ele preza muito na formação do ser antes de ter. E aí, para isso,
uma das formas que a gente traduz na prática é toda essa tradução do conteúdo que a gente falou. Então, pega um conteúdo duro com especialistas, roteiriza isso, traduz de uma forma leve, simples, Cinematográfica, né? cinematográfico, como se fosse um Netflix da quebrada. E aí começa a virar meio que divertido você ver as aulas da New School. Você tá aprendendo, só que, mano, você tá se divertindo também ao mesmo e ainda tá ganhando prêmio, tá ligado? E isso tudo junta e fica uma coisa mais da hora. Então, esse é um outro lugar da metodologia que faz muita diferença, que a gente acredita que é essa tradução do conhecimento, mas principalmente conhecimento, que ele é muito mais na formação do ser. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, cara, que a gente fala assim, puta, uma edtech, caraca, essa tecnologia é um aplicativo foda e tal. Realmente, isso é muito foda e é o que faz a gente poder escalar para todo o Brasil. Só com 73 mil alunos cadastrados, mano, a nossa missão é gerar ter 10 milhões de alunos dentro do aplicativo, gerando mobilidade social. Então a gente precisa ter um aplicativo com uma tecnologia foda, a gente está implementando novas features cada mês para gerar esse processo de aprendizado cada vez mais fluido para o aluno, que faz sentido para ele, que ele realmente queira estar no aplicativo, em vez de estar no TikTok, em vez de estar no Instagram. Mas no final do dia, uma coisa que é muito importante, mano, é a comunidade. Ou seja, as pessoas que estão na comunidade da New School são pessoas que vivem desafios muito, muito parecidos, tá ligado? E às vezes você tá numa jornada da sua vida, você tá com, mano, vários traumas, vários desafios, você não sabe com quem trocar. E, mano, ao seu lado tem um outro aluno estudando a mesma trilha de consumo responsável da Coca, que também tá com seus traumas, seus problemas ali pessoais. E eles se conhecem, eles têm interesses parecidos, eles podem começar a criar uma afinidade entre eles e virar meio com um grupo de interesse, onde eles vão trocando mais sobre o tema, mas principalmente sobre a vida, tá ligado? E aí, no final do dia, a comunidade ele é um conceito que gera aprendizagem social. Então, muito mais do que a aprendizagem formal, que é aquele estudo, vou ver a aula, vou responder as atividades e tal. É importante também. Mas a aprendizagem social é o que gera aquele engajamento e essa troca é o que gera pertencimento. Isso que faz nos engajar no longo prazo para continuar estudando, porque os desafios vão mudar. Então, se você estiver sozinho na jornada, a probabilidade de você largar os estudos é muito mais alta. Então, essa junção dessas coisas que eu tô falando, é o que eu acredito que é essa tecnologia social que é um dos maiores diferenciais da New School. Cara, e aí nem até te cortando, mas Não? acho que fomentando essa parte da comunidade é um grande diferencial da New School. Quando a gente tá ali fazendo novas trilhas, conversando com clientes também, é algo que pega muito. Hoje a gente vê muitos aplicativos e muitas plataformas educacionais que têm ali o seu conteúdo com a sua linguagem própria, porém não existe um acompanhamento realmente que faça o aluno se sentir pertencente a algo ou que existe alguém conduzindo ele para o sucesso. Então, hoje existe um time fixo, né, na New School de comunidade, que está sempre atento a como se relacionar com o aluno. Assim como a gente abre uma nova trilha, a gente tem alunos tutores, que são alunos que iniciaram ali com a gente no aplicativo, que fizeram basicamente todas as aulas, que têm um alto desempenho e que têm a vontade de repassar aquilo ali para outros alunos. Então, muitos ali começaram do -1, hoje estão no 1, já têm o seu emprego, e eles querem realmente passar isso para frente. Então, eles continuam a cultura que a gente tem hoje dentro da empresa para fora dela. Então, a comunidade hoje talvez seja a tecnologia social que mais move o ponteiro quando a gente fala de formação do aluno mesmo com conteúdo. Então, putz, percebi que você iniciou seu estudo ali ou se inscreveu para o curso. Por que você não está avançando? O que aconteceu? Precisa de alguma ajuda? A gente vê vários relatos de alunos que têm seus problemas familiares que a gente sabe do contexto Sim. ali que prejudica eles. E a gente faz realmente um suporte ao aluno para tipo, putz, obviamente a gente não consegue auxiliar às vezes da maneira com que ele tá ali presencialmente ou ajudando ele ali dentro de casa, mas todo o apoio que a gente consegue dar pro aluno, a gente dá. Então a gente tem, por exemplo, trilhas que teve com a BIC, que era voltado para formação no vestibular. A gente tinha encontros com psicólogas. Ai, que legal. A gente sabe que é um momento muito desafiador do aluno, Com onde tem certeza. várias cobranças, principalmente alunos periféricos, porque às vezes é imposto que aquilo ali vai mudar a vida dele, que aquilo ali vai tirar ele daquela realidade. Então a gente sabe a pressão que já tem por conta do vestibular, ainda mais nesse contexto. E tiveram esses encontros para tipo, putz, o que tá acontecendo? Vamos tentar ajudar, para que ele entenda da importância daquilo, mas que aquilo não vire algo que tire o prazer dele. Então a gente tem esse suporte todo. E deixa eu lembrar o resto, porque agora não, deixa eu não sair da pose e lembrar. Queria lembrar de outra trilha. Teve o da Bic. Do bebê? Souvenir? Não, acho que era da.
Pix, Vinil, Claro, Banco do Natura. Brasil. Não, uma que realmente do acompanhamento. Caralho, não vou lembrar. 10 segundos, peraí. O que era mais ou menos? Não, eu só queria fomentar realmente a comunidade, trazer cases. Eu acho que eu vou falar do David. Não vou focar em outro case. E aí também a gente tem cases fora de trilhas, como dos alunos tutores. A gente tem hoje um aluno que ele iniciou ali nessa realidade periférica, onde ele realmente estava no -1, ele não se sentia empoderado, ele fala, putz, eu não, se uma pessoa olhasse fixamente pra mim, eu virava o rosto. Ele realmente não se sentia pertencente, ele sentia alguém deslocado. E ele teve todo esse acompanhamento com o time de comunidade, ele fez os cursos, e ele fala hoje, se eu pudesse falar com 300 pessoas ali, eu falaria. Hoje a missão dele é realmente transformar outras vidas de outros jovens. Então essa é a nossa missão. Chegar em 2027 com 10 milhões de alunos na base, mas que exista ali toda essa transformação. Acho que o impacto vem da própria comunidade, assim, né? Quando você enxerga um aluno Exato. querendo ajudar outros Esse é o maior alunos. sucesso. É isso. Com certeza. Fora, enfim, muitos tipos de impacto, né? Que a gente vê Exato. dentro desse processo educacional. A gente tava falando sobre a personalização do aplicativo e tal, a personalização do aprendizado, assim, né? E isso eu acho que é o diferencial de vocês, assim, o diferencial talvez mais importante dentro das trilhas. Como é que a inteligência artificial, eu imagino que hoje a gente fala muito, né, de inteligência artificial, a gente acaba usando muito, assim, coisas pequenas mesmo, chat GPT, alguma inteligência para gerar alguma imagem, enfim. E eu queria entender se vocês usam e se sim, né? Como é que a inteligência artificial ajuda a identificar os perfis de aprendizado dos alunos de vocês, né? E ajustar os conteúdos, assim, talvez em tempo real, enfim, num nível... Não sei se em tempo real, né? Porque são conteúdos cinematográficos. Mas a nível que seja... bem absorvido pelo público. Então, como é que vocês identificam os perfis de aprendizado, assim, né? E ajustam os conteúdos que vocês têm? Boa. A gente está em processo de implementação de IA dentro da School. Mas tem um ponto que é muito importante, antes de sair aplicando todas as tecnologias que tem disponíveis no mercado, e sim, mano, eu entendo que todas as startups ou grandes empresas, no final do dia, ou sim vão ter inteligência artificial. Não é mais um diferencial. Ele é o mínimo, vamos dizer assim, para a vantagem competitiva. Você vai ter que otimizar processo, você vai ter que tornar mais eficiente do ponto de vista financeiro. Então, você vai ter que ser porque, enfim, todas as empresas estão usando e isso está se tornando muito mais fácil de acesso. Ainda está no processo de aprendizagem de como você traduz isso em escala para as organizações, né? Então, não é tão simples assim, não é porque tem um chat GPT que você já consegue traduzir isso para o seu dia a dia do trabalho. Com certeza. Ainda mais um nicho bem específico de vocês, né? Do trabalho de vocês, como vocês fazem, né? Exato. Então, tá tendo essa curva de aprendizado. Quem mais rápido acelera essa curva de aprendizado vai sair na frente. Quem mais devagar vai sair atrás, tá ligado? Mas o que eu acho, assim, existe um ponto que eu acredito muito sobre educação, e principalmente falando sobre o nosso propósito mesmo. Se a gente quer gerar mobilidade social para jovens de periferia, mano, não é uma startup ou uma edtech que vai gerar um conteúdo profissional para um monte de gente que já tá no mercado. A gente tem que ter um outro olhar. E esse olhar, eu acho que ele passa por um conceito chamado high-tech e high-touch. Tem tecnologia foda pra caramba, que tá um aplicativo embedado com inteligência artificial, que tem personalização da jornada, tem professor tutor, entre outras coisas. Mas ele tem esse high touch no aspecto de você ter essa troca humana que gera essa aprendizagem social e que gera a conexão e o pertencimento entre as pessoas, que realmente faz com que as pessoas queiram estar dentro da New School. Então, isso é uma coisa que a gente nunca pode perder em vista. Porque um dos negociáveis que a gente tem, por exemplo, na New School o aluno nunca vai pagar para estudar na New School. Nunca. Esse é o negociável número 1. Então, a gente vai achar outras formas de financiar a New School para que os alunos possam estudar de graça e com a melhor qualidade de educação. E tendo esse lugar de troca mais próxima dos alunos poderem se conhecer. E a gente também tá sempre próximo com os alunos. De falou essa história do David, tem várias na New School. E, mano, é isso que engaja, tá ligado? As pessoas. Isso que faz com que as pessoas queiram continuar se desenvolvendo nesse lugar. Agora, sobre a inteligência artificial. A gente tá nesse processo de construção. Tem que ser colocado de uma forma muito inteligente, mano. Mantendo a essência, isso que eu quero dizer. Então, o que a gente já está discutindo aqui dentro de casa é que a gente tem um processo de personalização da jornada. Isso talvez uma das coisas principais em relação à inteligência artificial. Tem outras coisas também que são mais operacionais, que ajudam muito, que a gente também está discutindo, mas essa eu acho que é o que vai mudar o game. Por quê? Hoje em dia, mano, o problema não é mais a disponibilidade de conteúdo.
Cara, você entra no YouTube, você vai ter todos os cursos que você quer. Cara, você vai buscar e vai achar fácil. Tem várias outras plataformas EAD que você vai achar também cursos de graça pra você. Só que qual é o diferencial hoje? É como que você costura uma educação que faça sentido para aquela pessoa, dentro daquela realidade, dentro daquele momento, atrelado à visão de vida que ela está construindo. Então, esse é o maior diferencial, e é o mais difícil também, porque nem as pessoas sabem que elas não sabem das coisas. Então, primeiro passo por um processo de conscientização. Por isso que eu tô falando muito sobre essa questão da formação do ser, porque não adianta você chegar lá e disponibilizar todos os melhores cursos de Harvard, das faculdades mais fodas que existem no Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo. Se aquele conteúdo, tipo assim, cara, mas eu vou fazer um curso de, sei lá, de ciência de dados, ou um curso de programação full stack, ou eu vou fazer um curso de história, sei lá. Ele primeiro precisa se entender. E falar, cara, O que eu quero, né? o que eu quero e por que eu quero. E esse é o processo mais difícil de todos. E por isso que a gente foca muito em cursos que falam muito sobre isso. Então a gente tem alguns cursos que falam sobre medo, ansiedade, liberdade, preconceito. Tem um curso de projeto de vida dentro da New School também, para fomentar essa discussão interna das pessoas, para que elas consigam saber o que elas querem. Antes que o mercado chegue e fale assim, mano, você vai trabalhar com isso aqui. Aí a pessoa, mano, não sabe o que ela quer e fala assim, bora, demora, vou fazer. Não é isso, a gente precisa inverter essa lógica. O mercado acaba direcionando muito o que as pessoas devem fazer. Mas eu acredito, pode ser que eu estou sendo meio ingênuo nesse lugar, mas eu acredito muito, mano, que a educação verdadeira da formação do ser deveria ditar o que o mercado deveria ter de trampo, mano. É muito foda, cara, eu sei que tem toda a complexidade e tal, mas começa fazendo, tá ligado? Então, esse é o lugar que eu acredito. Primeiro, focar na formação do ser, dessa consciência maior, porque, mano, conhecer antes de tudo é ser. E esse é o significado que para mim simplifica essa metodologia da New School. Então, tô falando tudo isso para dizer assim, no final do dia, a personalização da jornada ela vai ser importante por inteligência artificial, até para facilitar o processo de trazer isso em escala para as pessoas. Uhum. Mas não vai fazer diferença enquanto a gente não focar na formação do ser das pessoas, para que, quando sugerir, a partir lá do perfilamento do aluno, que ele vai responder uma série de perguntas, as perguntas que ele responder ainda talvez as respostas não estejam muito alinhadas com ele mesmo, entendeu? Sim, Então nossa. tem um passo anterior ali. Então, acho que vocês ainda fazem esse processo legal, porque a minha pergunta era sobre como entender os perfis. E acho que acaba nem sendo. É aplicável, mas não tão aplicável para a realidade, porque vocês já fazem esses dois processos no paralelo, né? Que é incentivar o autoconhecimento e incentivar o estudo, vamos dizer assim, profissional, né? Porque eu vi que vocês têm cursos de programação, tem vários cursos, assim, profissionalizantes mesmo, além dos cursos para desenvolvimento pessoal, assim, Uhum. né? Então, primeiro, acho que é no paralelo, né? Formar as pessoas para elas mesmas enquanto elas estudam e se descobrem ali no que elas gostam, né? Mas, Exato. gente, impacto. Eu Muito acho que bom. também tem um desafio antes disso, para aquela parcela dos jovens que não tem interesse. Boa. Como que a gente capta esses alunos? E aí, onde a gente faz o paralelo da inteligência artificial. A gente tem um ponto de vista educacional, que é extremamente importante para a gente realmente entender aquele aluno e dar para ele o caminho que ele mais se identifique, que ele quer realmente trilhar, mas como também a gente capta esses alunos. E aí existe o ponto, hoje a gente vem começando esse início de esforço de marketing regional, para realmente captar esses alunos com seus próprios comportamentos, com seus próprios interesses. E é onde a gente utiliza inteligência artificial, Nossa. porque hoje a New School está presente em todos os cantos do país, com alunos e que também com colaborador. Então a gente tem hoje pessoa no Maranhão, tem gente no Rio de Janeiro, a maioria fica em São Paulo, tem gente em Floripa. Cada um tem sua linguagem, cada um tem o seu método, mas a gente sabe realmente que uma linguagem que a gente tem em São Paulo não vai ditar o que está em Manaus. Então, hoje, por exemplo, o nosso CEO, ele mora em Floripa, mas ele vem da quebrada de São Paulo. E ele foi fazer ali uma palestra para alunos em Santa Catarina, e ele tá usando gírias que as pessoas não estavam identificando. E isso demonstra realmente a necessidade que a gente tem de entender esse comportamento desse aluno, porque se a gente não gera identificação, a gente não ganha esse aluno. Uhum. E a gente precisa ganhar ele para demonstrar a eficiência que vai ter educação na vida dele. Então, a gente usa inteligência artificial para entender comportamento, para entender linguagem, para entender qual que é o rolê dele, como que a gente entra naquilo. Como que a gente vai impactar com o conteúdo que vai ser mais benéfico para ter essa conversão.
porque a gente entende hoje que existem quantos mais steps a gente utilizar para captar aquele aluno, fazer ele baixar o aplicativo, uma menor potência a gente vai ter de ter um aluno inscrito e consumindo um conteúdo. Então, a gente tenta hoje, ao máximo, diminuir esses steps, porque a gente ganha em volume, e no final é sobre transformar o aluno. Então, a gente que não fala sobre vender algo para o aluno, como o Kim disse. O aluno nunca vai pagar nada. Então, o nosso maior desafio é como que a gente converte esse aluno, esse lead, em aluno, o mais rápido possível. Pra gente converter mais vidas, no final das contas. Não é converter leads, é converter vidas. Sim, no final, esse é o impacto que vocês têm. Exato. Então, como que a gente identifica o comportamento desse aluno pra gente gerar o melhor conteúdo pra ele? Então, hoje é o que a gente tem de esforço dentro do marketing pra essa captação. Massa, interessante. Eu vou voltar um pouquinho pra trilha de Coca-Cola agora, porque eu queria entender se vocês enfrentaram algum tipo de resistência com relação a esse tipo de conteúdo especificamente, né, esse tema. E caso sim, como é que vocês contornaram os desafios, assim, né? Porque é um conteúdo muito delicado, né? Bem sensível. Principalmente porque a gente sabe que a realidade é muito dura, é muito difícil. E muitas vezes esse consumo responsável do álcool não acontece dentro da própria casa dos alunos, por exemplo. Então, acho que é não só um tema sensível, como às vezes pode ser ainda mais sensível. Pode ser um tema de gatilho, por exemplo, para alguns alunos, né? Como que funcionou isso para vocês? Vou respirar, fazer um corte, pensar o que falar. Posso trazer uma visão aqui. Sendo honesto, assim, tá? Eu acho que engajar os alunos pra estudar é sempre difícil. Pra qualquer pessoa, na real, sabe? Tipo assim, mano, ninguém quer ficar estudando uma cota assim. É meio chato no começo. Até que você entenda o quanto que isso vai fazer sentido pra você, sabe? Então, no começo sempre vai ter uma dificuldade que é normal do processo, vamos dizer assim, de formação dos alunos. Mas eu acho que não tá sendo bem menos difícil do que poderia ser. Vamos dizer assim, se fosse uma coisa mais tradicional na minha visão. Porque e aí eu lembro, né? Eu participei da construção de como foi o processo de quais eram os objetivos de aprendizagem, ou seja, quais são os temas que o aluno vai aprender e qual é a sequência, a estrutura pedagógica e o sequenciamento lógico dele. E uma das coisas que a gente discutiu muito no começo é, cara, a gente precisa primeiro desmistificar o conceito de álcool, mano, trazer o histórico, tipo assim, mano, a gente foi lá no Egito Antigo falar de da onde surgiu o álcool, Caraca, como que isso era usado no dia a dia. E mostrar que no final do dia o álcool tá inserido na sociedade, mano, desde a antiguidade, tá ligado? Então, faz parte natural do nosso processo de construção social mesmo. Ele é meio que um lubrificante social. Então, não é que ele é ruim. Ele faz parte. E tá tudo bem, entendeu? Você, mano, tudo bem, bebê. Não é uma coisa ruim. Então, a gente não vai chegar com o pé na porta e falar assim, não, bebê é ruim. Não, não é isso. Não, jamais. Faz Uma vez eu parte. fui na Ambev e vi uma frase que era: a cerveja é a primeira rede social do mundo. E aí eu falei, isso. meu Deus, incrível, porque de fato, né? Não, Vocês exatamente. socializam. Ele é pra socializar e tá tudo bem. O que a gente tenta trazer? Então, trouxe o histórico, que acho que de alguma forma ajudou a desconstruir um pouco do tipo, cara, puta, tudo bem, não é que eu bebo um pouco, eu sou loucão e tal, não é isso. O que a gente faz uma passagem de conteúdo nesse lugar para trazer essa visão e depois em pilas de conhecimento vai trazendo o que é o álcool, quais são os efeitos negativos para ele do ponto de vista fisiológico e você passando muitas doses, o quanto que isso pode ser pior cada vez mais. Então, ele, tipo assim, a gente não tá falando assim, mano, você não pode beber, você pode fazer o que você quiser. Só que a gente tá te passando uma visão muito clara de quais são os prejuízos disso. O que você vai fazer no final do dia é uma decisão sua. Então, acho que um pouco de como a gente traduziu foi muito nesse lugar de, cara, essas são as informações que a gente acredita que foram validadas, né? Não foi nós que chegou do nada, foi estudado isso. E apresentar para as pessoas e, no final do dia, cara, elas vão decidir. Mas também, nesse processo pedagógico, não só essa construção de trazer a clareza dos prejuízos, a gente traz uma visão de, porra, beleza, cara, se você identificou que você, eventualmente você tá bebendo mais do que você precisa, ou tá tendo uns prejuízos que já tá passando, vamos dizer assim, traz algumas ideias de como você pode melhorar. Então tem estratégias de prevenção, estratégias de comunidade, outros lugares que você pode estar inserido para você estudar mais sobre isso, enfim. Então, também tem um próximo passo de como que você pode, de fato, implementar isso na sua vida, sabe? Então, ele é de ponta a ponta, uma forma entre conscientização histórica, quais são os efeitos fisiológicos disso, como funciona a anatomia, né, do álcool, e um próximo passo de como que você pode implementar na prática. E aí,
Uma outra coisa também que acho que ajudou muito a facilitar esse processo de aprendizado desse tema que é realmente sensível. Cara, você vai ver o curso, mano, ele traz cenários reais de pessoas que estão ali na quebrada tomando uma, estão ficando muito louco e tal. Então, mostra de uma forma meio descontraída, entendeu? Tipo assim, é uma resenha, tem todo Tem uma uma realidade jornada. ali inserida, Tem não uma é Traz a só... realidade. identificação, né? Não é o Exato. professor chatão falando lá atrás, entendeu? Então, acho que os alunos estão absorvendo bem. Porque é gerar essa consciência perante uma realidade. A gente tem temas como esse, assim como temas quando a gente fala de violência, por exemplo. A gente tem um case muito interessante que é junto com o TJSC, que aborda a violência doméstica e mostra realmente ali perante o conteúdo cinematográfico realidades em que pessoas podem estar inseridas e que elas não conseguem identificar que aquilo é um cenário de violência. Então, a Coca ela é uma trilha recente, porém a trilha que a gente tem de violência doméstica é algo que já tem um tempo e que a gente já tem muitos retornos de alunos falando: putz, por conta desse conteúdo, identifiquei que uma amiga minha, ela tá sofrendo violência doméstica, porém ela não consegue identificar aquilo. Como que eu posso compartilhar pra ela esse conteúdo pra ela identificar? Ou até mesmo case do tipo, putz, eu não pensei que eu tava tendo uma violência doméstica dentro de casa. E depois desse conteúdo eu tô entendendo que sim. Então, no final, é realmente gerar essa identificação para que o aluno, que ele às vezes não tem essa noção de que ele está inserido num consumo que está prejudicando ele. Para no final, que nem o Kim falou, ele pode fazer as escolhas dele. Mas a gente quer com esse curso, o resultado final é que ele faça escolhas conscientes. Essa era a palavra que estava na minha cabeça, Exato. consciência. Assim, a gente traz a consciência para que a escolha saia a partir daí, né? E não do que foi destinado, entre muitas aspas, Exato. assim, né? Mas o que foi colocado para essa pessoa. Exato. Vocês acabaram Obrigado. puxando e respondendo a minha próxima pergunta. Boa. Estamos sintonizados, então. Nossa, super. Eu ia perguntar como é que essa comunicação autêntica tal, e adaptada culturalmente, né, contribuiu para essa melhor absorção e recepção, assim, né, do pessoal, do público de vocês, os jovens, adolescentes. E aí eu ia puxar um pouquinho também sobre estratégias-chave que vocês usaram para garantir essa autenticidade. Eu acho que a gente acabou já falando disso no episódio passado e também um pouco nesse, que é comunicação e identificação, né? Eu queria, então, voltar... A gente pode ainda falar sobre qual que... né? Mas queria entender os movimentos de vocês para essa Desculpe. Acho que melhor voltar no raciocínio. Né? Eu queria entender o movimento de vocês para essa diversificação da linguagem. Porque é isso. Aqui as gírias são umas, no Rio as gírias são outras, você chega em Manaus são outras, e aí em Recife são outras. Então, a gente é um país muito grande, muito plural culturalmente falando, né? E logo a gente tem muitas vertentes, assim, de quebradas. Então, como é que vocês têm trabalhado isso, assim? Uma coisa que vocês falaram, e aí eu puxei agora porque eu fiquei curiosa. E aí, se é aplicável pra Coca, a gente também já puxa também. Eu acho que tem dois cenários muito bacanas para compartilhar. O primeiro existiu muito essa discussão, o quanto que a gente consegue regionalizar e tentar ampliar essa comunicação para que a pessoa que está aqui no Sul e que está lá no Nordeste consiga se identificar e consiga entender o que aquele conteúdo está falando. Então, a partir desse momento que a gente identifica isso, é tentar ter uma comunicação mais ampla e acessível. Então, a gente sabe que existem muitas gírias pesadas de São Paulo que o pessoal que tá no Sul, no Norte e no Nordeste não vai identificar. Vai falar, mas o que que é isso? Então, existe esse esforço, mas também existe um esforço dentro do time de novos negócios de conseguir ampliar essas parcerias em outros locais. Então, existem essas movimentações para que, putz, TJSC é um case bacana de reforçar. Foi realmente sobre violência doméstica e os atores contratados moravam em Santa Catarina. E existia essa gíria local. Então, o foco era alunos de Santa Catarina, porém o curso é aberto para todo o país, ou todo mundo. Quem tiver em qualquer canto do mundo consegue acessar. Mas como que eu gero identificação com esses alunos de escolas públicas de Santa Catarina? Então, todo o esforço do time educacional junto com o time de atores ali da produção, como que gerar esse conteúdo mais diverso. E
É isso, assim, a parada da comunicação, ele é muito importante. Ele também é um método educacional, sabe? Tipo, entender a qualidade como você traduz um conteúdo, não só na questão de simplificação, mas de linguagem no aspecto mesmo das palavras, assim, os sentidos delas, né? Vamos dizer, as gírias, vamos dizer. Ela é muito importante para o aprendizado. Então, hoje a New School, por exemplo, ela cresce conforme a gente consegue ter mais parcerias estratégicas, empresas privadas ou governo que fecham uma parceria que também quer levar algum conteúdo X para as comunidades ou, enfim, para os seus parceiros. E a New School entra para meio que ser o S do SG das empresas. Pega esse conteúdo, traduz esse conteúdo alinhado também, às vezes, esse tema estratégico da empresa, faz uma curadoria de qual é o conteúdo que verdadeiramente faz sentido para os jovens e faz essa autorização. Aí, dando alguns cases específicos, igual que o Di já trouxe do TJCC, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eles queriam falar sobre um tema de ciclo da violência, que para o Tribunal de Justiça é muito importante, porque eles trabalham com isso, só que eles não conseguiam trazer essa conscientização para mais pessoas, e o número de acidentes aumentava muito. Então, eles queriam diminuir esses números de... Aliás, eles querem aumentar, na verdade, as notificações para poder mapear melhor. E a New School foi meio que esse veículo de comunicação com os jovens. Então, todos os atores e os roteiros foram construídos com o público de Santa Catarina para poder ter essa tradução mesmo, de fato, que gera essa identidade. Assim como a gente fez, por exemplo, com um parceiro chamado Santo Antônio Energia, lá no Amazonas. Então, eles são focados em produção de energia e eles têm uma atuação ou impacto, vamos dizer assim, nas comunidades ribeirinhas. E a gente queria falar sobre o tema de sustentabilidade. Só que é isso. Não dá pra falar de tema de sustentabilidade sem estar de fato lá. Então a gente viajou para o Amazonas, trocou ideia com as comunidades ribeirinhas, entendeu de fato quais são os impactos reais na comunidade. E eles mesmos estão participando da aula Que massa. para dizer Essa qual aula que é é a visão. incrível. E aí, eles que trazem a visão de como que é o impacto, sabe? Então, é isso. Tipo, nós não somos conhecedores de tudo. A gente não detém todas as linguagens, nem deveríamos ser, porque cada um tem a sua individualidade. Então, a gente se pluga com as pessoas que verdadeiramente estão no local, naquele território, que vive aquele desafio. E, em conjunto, a gente traduz esse conteúdo para facilitar. E tudo isso, de fato, faz parte do método educacional. E aí, é muito importante reforçar isso, porque às vezes a gente esquece que a tradução do conteúdo, ele é tão importante quanto a própria qualidade do conteúdo. Porque se você não tem um conteúdo que ele é traduzido, você pode ter o melhor conteúdo, mas não vai entrar na mente da pessoa. E se não entrar na mente da pessoa, é igual a zero, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Entender como é que absorve pra depois passar, né? É. Eu queria entender como é que vocês enxergam o futuro da educação digital, porque eu acho que, enfim, New School, né? Educação digital é o foco. Em temas sociais sensíveis, assim como esse, por exemplo, da... Ui, desculpa, vou recomeçar. Foi mal aí, Fê, que tá editando. É nóis. Bom, vamos lá. Eu queria entender como é que vocês enxergam o futuro da educação digital em temas sensíveis como esse, por exemplo, que vocês fizeram em parceria com a Coca, né? De consumo responsável de álcool. Consegue explicar um pouco mais? Não sei se eu entendi. Não sei, Essa eu vou tipo, deixar 100% pro Kim. Jogar como uma é que bola. vocês enxergam, tipo, o futuro mesmo a dinâmica, eu acho, da educação digital para temas sensíveis, tipo, foco em temas sensíveis como esse. Então, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, o envolvimento com entorpecentes, assim, né? Porque o que vocês fazem é, acho que, antes de tudo, conscientizar. E aí, dentro dessa comunicação, né? E aí, paralelo a isso, vocês trilham essas trilhas de desenvolvimento educacional, tal, pedagógico. E aí eu queria entender, tipo, quais são as expectativas de vocês, assim, como é que vocês acham que vai ser o futuro da educação digital, especialmente para temas sociais sensíveis como esse? Uou, essa pergunta é difícil, hein? Gostasse, Essa não pergunta é esperava, difícil, né? A caraca. Gabi foi embora. Não, mas a gente gosta assim, a gente gosta do desafio na hora. Vou responder do coração aqui sem pensar muito, tá? Cara, eu acho que o futuro da educação digital, ela tá muito ligada naquele lugar que eu tava falando sobre high-tech, high-touch. Primeiro ponto, tá? Porque tecnologia hoje, ela tá muito mais disseminada, ela tá escalando, ela tá muito mais democratizada. E
as escolas já estão ensinando esses fundamentos de tecnologia desde o ensino fundamental. Obviamente, não estou falando que isso está disseminado no Brasil inteiro, não é isso, mas tem um movimento para esse lugar. Tem a BNCCC, que é tem a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e tem essa, que é a BNCCC, que é a computacional. Então já tem um documento que está falando sobre como que a gente pode traduzir esse conhecimento de pensamento computacional para as escolas. Que massa. Desde o ensino fundamental ao ensino básico. Quer dizer, desde o ensino básico como um todo, né? Então, isso já está sendo discutido. Então, ele vai se tornar cada vez mais dia a dia, mais ordinário. Obviamente, não é tão simples assim. O Brasil é um país continental, com todas as suas complexidades de implementar políticas públicas. Ah, com certeza. Muitos Vários, recortes, né? Vários, não tô nem entrando no mérito de como você consegue. Eu só quero dizer, assim, que a tendência, vamos dizer assim, no médio prazo, é que isso se torne mais ordinário. Então, isso está sendo cada vez mais discutido. Só que, do ponto de vista da educação digital, você tem uma série de EADs hoje que foram, cara, muito disseminados, muito em função, principalmente, da pandemia. Então, hoje em dia, qualquer pessoa faz EAD, só que quando você vai ver a taxa de conversão, a taxa de formação, ele é muito baixa, ele é uma invasão muito grande. Porque o formato em si, ele não engaja. E aí eu acho que tá muito ligado porque ela tá ficando muito no digital e ela não tá ficando no high touch, que é a troca, a resenha, a conexão. Então tem que ser uma parada mais híbrida, tá? Eu não acho que 100% digital vai resolver. Óbvio, não é uma coisa que também é simples você conectar isso em todas as realidades, cada caso é um caso, mas quanto mais você trazer essa troca humana, melhor vai ser a educação digital do ponto de vista do aprendizado, tá? Então, eu acho que ele sempre vai ser esse híbrido, e quem mais entender como equilibrar essas duas coisas vai se destacar. É realmente trazer as duas coisas de uma forma que elas se complementem, tá? Do ponto de vista dos temas que são sensíveis. Eu acho que, assim, tem um ponto principal que é o fundamento, o propósito, assim, sabe? Tipo assim, quais são os seus princípios e valores que você acredita e que você quer disseminar para fora, vamos dizer assim. Enquanto você não tem isso como indivíduo ou como organização, qualquer tema vai parecer sensível, vamos dizer assim, vai ficar confuso se você vai trazer aquilo ou não. Então, quanto mais as organizações elas têm uma visão, ou a Unisco no caso, quanto mais a gente tem esse alinhamento, mais uma visão do que a gente defende, o que a gente acredita, os temas sensíveis eles se tornam menos sensíveis, vamos dizer assim. Porque ele é sensível se você não tem certeza sobre aquilo. Se você tem certeza, aquilo não é tão sensível. Tô falando de um lado mais sobre o primeiro passo. Agora, quando você tem outras empresas também que às vezes querem trazer esse tema, sei lá, do consumo responsável ou de entorpecentes e tal, é óbvio, você vai ter uma rejeição no começo. Mas eu acho que ele passa pelo processo de você fazer a tradução de fato e entender qual é o benefício. Na verdade, qual é a verdade por trás daquele tema, entendeu? Porque se você for só disseminar um conhecimento que tenha um tema sensível por disseminar, aí eu acho que você não vai ter a curadoria ou você não vai ter a qualidade para traduzir aquilo de uma forma que realmente faça sentido para quem tá do outro lado. Porque o que a gente vê muito, assim, em grandes empresas, enfim, é que às vezes eles querem traduzir algum tipo de conteúdo, mas é mais pra própria empresa do que a pessoa que vai estar do outro lado. Então, eu acho que passa muito nesse lugar, assim, qual é a verdade por trás do tema, por que a gente está querendo trazer esse tema, e a partir dessa compreensão, que ela é mais interna e ela é mais profunda, a discussão de como vai ser traduzida, ou como vai ser levada, ela passa a ser mais fácil. Então, o que eu tô querendo dizer, assim, no resumo, tô falando um monte de coisa, mas é mais para dizer assim, não existe uma resposta absoluta sobre esse tema sensível. Mas eu acho que o primeiro passo é a verdade sobre por que a gente quer levar esse tema e quanto que a gente acredita que esse tema verdadeiramente ele é importante. Se a gente tem isso alinhado, todos os próximos passos vai ficar mais fácil. É isso. Arrasou. Eu fiquei pensando, você foi falando sobre o impacto de fato chegar, né, nessas pessoas, e aí eu fiquei pensando, como é que vocês fazem a metrificação, assim? Tá certo essa palavra, gente? Metrificação, tá? Quais métricas, indicadores e tal, vocês usam pra medir o impacto das trilhas que vocês lançam, né, na vida dos jovens que são hoje alunos da New School? Me veio. Eu acho que eu fugi até um pouco da linha que a gente tava, mas eu fiquei curiosa pra tá saber boa. como é que vocês. Porque a gente tem alguns números aqui, né? Uhum. Mais de 70 mil alunos dentro do aplicativo, ativos e tal. Acho que o impacto aí que vocês geram é além dos números,
Mas como é que vocês fazem, falando agora, tipo, mais numa estrutura mais organizacional, como é que vocês fazem essa metrificação, assim? Quer falar isso? Acho que como é educacional, você consegue melhor do que eu. Tá bom. Cara, sobre metrificação, assim, primeiro, a gente chama de tech, então a gente tem que ter métricas, a gente é direcionado a uma visão de negócio para poder escalar, poder trazer essa educação com qualidade, sem custo, então tem toda uma inteligência por trás. Metrificar é uma forma, é uma linguagem também, que pessoas que estão nesse mundo mais de empresas, vamos dizer assim, também tem que ter, porque isso é uma forma da gente conseguir tomar decisões que sejam mais coerentes para o futuro que a gente acredita. Então, esse é um ponto. Aí tem algumas métricas, eu vou separar em 2 grupos, beleza? Tem um grupo de métricas, que ela é mais tradicional de aplicativos. Pô, qual é a taxa de engajamento, quantas pessoas estão entrando no aplicativo por dia, quais são os usuários ativos, qual é a taxa de conclusão dos cursos, quantos alunos se inscreveram nas turmas. Então, tudo isso são métricas que a gente já acompanha e que elas são mais tradicionais e tem que ter. Isso vai meio que são calibragens da engrenagem do que a gente precisa melhorar em cada processo dentro dessa máquina que é a New School. Então, a gente consegue meter, como se fosse um painel de piloto, assim, de avião. Você tem vários lá, vários ponteiros, nem sei explicar aquele negócio, mas é um painel de avião. E aí, aqueles indicadores que são esses que eu tô dando alguns exemplos, eles estão lá mapeados para mensurar cada engrenagem desse veículo da New School. Então, eu acho que isso, todas as startups que são edtechs, ou outras startups também que têm aplicativo, têm essas métricas que são mais padrões. Agora, do ponto de vista de negócio, que é o que está mais alinhado à nossa missão, ao nosso propósito, tem... Vou resumir em 2 indicadores, tá? Tem um, que é a própria mobilidade social, que ela está atrelado ao delta renda, ou seja, quanto que aquela pessoa entrou na Niscu e saiu do outro lado depois de X tempo, ela conseguiu ter um incremento de renda factível e mensurado, ou uma oportunidade de ter entrado numa faculdade, ter ganhado uma bolsa de estudo, enfim, isso também tudo conta para o aumento de renda, contando para essa mobilidade social, que são oportunidades verdadeiras que a gente consegue construir junto com parceiros estratégicos, igual o Natura, igual o BIC, igual o Souvenir, enfim, entre várias outras que a gente tem. Porque ao final da trilha, os jovens têm essas oportunidades de ganhar uma bolsa de graduação de graça, por exemplo. Então isso também Eu conta fiquei sabendo da BIC, né? Que deu várias bolsas. várias bolsas de Eu vi graduação. no Insta de vocês. Isso é muito da hora, porque a gente começa a criar um sistema ganha-ganha, entendeu? Não só ganha e perde, mas ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. A BIC ganha, a Nisco ganha, e principalmente o aluno ganha. Estudou e ainda ganha uma bolsa de graduação porque se destacou e mostrou engajamento. Então, isso é uma das formas como a gente gera e mensura a mobilidade social. Que é aquele 1 que a gente falou, né? Que a gente fala do menos 1 a 1. O 1 é a mobilidade social. O aluno tá ali, mano, progredindo na vida. E é isso que a gente quer, mano. O que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas tá fazendo sentido pra ele e ele tá tendo essas oportunidades. Agora, do menos 1 ao 0, que é, o aluno tá lá, cara, tá sem visão de vida, tá autoestima lá embaixo, mano, meio perdido, tá ligado? A gente quer levar pro 0, que é uma pessoa que tem uma formação do ser um pouco mais ampliada, tem um processo de autoconhecimento já mais estruturado, já tem alguma visão do que quer fazer e tal. Do menos 1 ao 0, a gente tem o índice de bem-estar subjetivo, que mensura todo esse processo de bem-estar da pessoa, que é dividido em alguns pilares. Então, visão de vida, autoestima é foda, né? Autoestima, empoderamento, entre outros pilares. E aí, a composição desses pilares, a gente transforma isso em um indicador, e esse indicador ele é mensurado e o aluno consegue ver se ele está aumentando ou diminuindo toda essa percepção do bem-estar dele subjetivo. Que é uma coisa que, em algum nível, é difícil de você mensurar. Sim, eu tava muito curiosa. Como vocês fazem isso? Porque parece bem complexo, assim, né? A gente tentou simplificar, a gente fez algumas pesquisas acadêmicas mesmo para entender como que as pessoas em outros lugares mensuram isso, isso existe, e existe. Já tem outros lugares que fazem isso, só que a gente está tentando traduzir para o aplicativo, para ficar uma coisa mais escalável, né? Não ser só um método científico ali, acadêmico, que é isolado numa comunidade. Não, que a gente quer explodir isso para todo mundo que está dentro da School. Então, a gente fez uma tradução dessa linguagem, desse indicador, para o aplicativo. E aí, basicamente, ele é um questionário de autopercepção. Antes da trilha, eu tava 3 de autoestima, depois da trilha, eu tô 9. Então, você teve um delta, né? Uma variação de autopercepção da sua autoestima. E aí, a gente consegue tirar uma fotografia daquele momento que ele melhorou nesse lugar. E aí, qual que é a grande questão? Não dá para você falar de mobilidade social, ou seja, só aumento de renda, oportunidades de trampo, ou bolsas, enfim, sem você atrelar esse indicador de bem-estar subjetivo. Por quê? Porque a gente também já entendeu, mano, isso estudando em pesquisa mesmo e também projetando isso nos alunos da New School.
Se você foca só na mobilidade social, ou seja, vamos focar só na competência de hard skills aqui, o aluno quer ser programador, vamos focar só em programação, vamos lá. Beleza, ele gerou ele conseguiu ter esse conhecimento, ele conseguiu um trampo no final do dia, numa empresa X, e tá ganhando uma grana, tá evoluindo. Só que essa mobilidade social, se ele não tem um índice de bem-estar estável ou, mano, fundamentado, ou seja, tipo assim, ele ainda tá no -1, vamos dizer assim, do ponto de vista interno, a mobilidade social ela é de curto prazo, ele tende a cair. Porque a pessoa não fica feliz no trampo, ela começa mano, achar que esse trampo não faz sentido pra ela, ela começa a se questionar, a autoestima dela fica em xeque também. Às vezes o ambiente que ela tá, ela não tem a confiança ou o sentimento de pertencimento que aquele lugar faz sentido pra ela. E aí o que acontece? Se demite. Ou é demitida, porque não tá produzindo, tá ligado? Sim. Então você gera meio que um turnover, certo? Dentro da empresa. Então precisa ter o bem-estar avançando também. Então quando as duas coisas acontecem em conjunto, a mobilidade social ela é de longo prazo. E esse é o desafio que a gente está querendo trazer cada vez mais dentro da New School. É as duas coisas em conjunto. Não é só hard skills e empregabilidade. É também a formação do ser e metrificado pelo índice do bem-estar. As métricas acabam afetando, né, uma outra, né? Uma Caminham coisa está correlacionada com a outra. Uma correntinha. Exato. Nossa. A gente falou sobre os impactos e como vocês medem, e aí eu fiquei pensando, vocês já deram alguns exemplos aqui, né? Mas eu fiquei muito curiosa, principalmente sobre essa metrificação de bem-estar. Não sei se vocês podem compartilhar isso, né? Até por questão de segurança mesmo dos próprios alunos e tudo mais. Mas eu queria saber se vocês têm algum case de algum aluno que vocês podem. A gente não precisa falar nomes, mas que vocês podem compartilhar essa métrica, assim, como é que vocês foram observando, assim, sabe? Esse impacto de autoestima, a vontade mesmo de conhecer outras coisas, de mudar, assim, a realidade. Acho que a vontade de mudar a realidade é uma coisa que, tipo, existe, e aí eu vou me incluir nesse público de vocês, que aí faço parte, mas acho que além da vontade de mudar a realidade, às vezes falta pra gente uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo, a gente tem a vontade, mas como é que a gente faz isso? Tá? Pra onde a gente vai, né? Então, como é que vocês fazem? Vocês explicaram como vocês fazem a metrificação, mas eu queria escutar um pouco, né, de um case que vocês acharam legal, assim. Boa. Eu tenho um case muito bom pra dar. Eu só não vou lembrar de fato de onde essa pessoa saiu. Eu sei que ela é do interior, acredito que é do norte do país. Ela conheceu a New School a partir de uma trilha de tecnologia que a gente fez em parceria com a Natura, que era Programando o Meu Futuro. E essa trilha, ao final, né, quando o aluno ele concluísse, ele irá participar de uma entrevista numa escola de tecnologia aqui de São Paulo. E ele teria a oportunidade de participar de uma imersão em tecnologia, com o objetivo de ter essa formação e de, no final dessa formação, poder trabalhar no time da Natura. Massa! Então, ela é uma aluna super jovem, do interior, acredito que do norte do país, onde a gente consegue imaginar, não estou inserido nessa realidade, mas conversei muito com ela e a gente entende que, putz, tá no interior do norte do país, uma aluna periférica, de uma realidade super simples. Para ela, essa realidade de estar em São Paulo, de estar estudando numa escola de referência no assunto de tecnologia era muito distante. Então, ela era uma aluna super engajada, ela estava se formando na faculdade, bolsista, sempre muito atenta a se desenvolver do lado acadêmico. Ela viu uma oportunidade de, putz, mudar a realidade dela, de vir para um grande polo, estudar tecnologia e ter essa oportunidade de trabalhar na Natura. Então, ela nunca tinha viajado de avião, ela nunca tinha saído do estado dela, e ela não imaginou que aquilo ali era possível para a vida dela. Era muito distante essa realidade. Então, é quando a gente falou lá no início do papo, do aluno entender que o estudo ele tem um benefício. Então, hoje ela está em São Paulo, ela não tem nenhum custo. Existiu essa parceria New School, Escola 42 São Paulo e Natura, onde a New School foi o pontapé inicial, foi o impulsionador para que essa aluna estivesse em São Paulo, com todos os custos pagos por essa iniciativa, e ela vai ficar 1 ano em São Paulo, estudando tecnologia, totalmente Gente, gratuito, toda e mudando essa realidade da vida dela, que ela não imaginou que talvez fosse tão cedo ou que fosse realmente possível de ser alcançado.
E isso, eu não vou lembrar de fato quantos alunos da New School tem, mas é com certeza acima de 20 de todos os cantos do país. A gente tem aluno que é do interior de São Paulo, a gente tem aluno de Minas Gerais, a gente tem aluno no Maranhão. Então, assim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Todos essa iniciativa Natura que vieram pra e São Paulo Escola estudar Paulista. tecnologia. E eles vão ficar um ano aqui. Só volta ano que vem pra casa deles e alguns ficam trabalhando com a Natura. Caraca, que Então, esse é um massa. case que ele realmente Esse vai cara do é foda. -1 ao 0, porque essa aluna específica, ela é uma aluna tutora, então ela já participou de outros cursos. Ela fala muito sobre o curso da ansiedade, curso do medo. A gente fez um curso, eu não tava na New School ainda, mas me marcou muito a frase dela, que era em parceria com a Íntimo, se eu não me engano, que falava Sim, sobre sim. pobreza menstrual. Pode crer. Caraca. Ela é uma aluna Nossa, super tema jovem. importantíssimo, né? Acredito que nesse momento ela tava passando por esse processo e mudou totalmente a visão que ela tinha. Então ela realmente saiu do -1 ao 0. Hoje ela tá nessa evolução, para que daqui a um ano talvez ela consiga um emprego nessa área. Caraca. Então ela é realmente uma aluna de ponta a ponta do que a gente acredita. Ah, de fato, passou pelo processo de ajudar outros alunos que vocês falaram, Sim, né? exato. Que ela é tutora e tal. E, nossa, muito sucesso, amiga. Se você está assistindo esse episódio, muito sucesso pra você. Sou sua fã. Não, e detalhe também, ela, a cidade, se não me engano, era 7 mil habitantes. Caraca, Imagina, é você uma sair de- realidade completamente Exato. diferente, né? Do Total interior do diferente. norte do país. Não sei se é isso mesmo, né? Mas Uhum. é pra, 7 mil habitantes, 12 milhões de habitantes. Então, na Vila Madalena, puta escritório Exato. foda, entendeu? Caraca, que massa. Gente, E é isso, tipo que assim, não dá pra massa. você só ter a oportunidade, assim, você tem que acreditar que ela podia ter vindo nesse lugar. Exato. E eu sinto que ela acredita Total. agora, se jogou E de acho que cabeça, entendeu? esse é o trabalho que as trilhas de desenvolvimento pessoal fazem, né? Vocês vão, por exemplo, a trilha de programação foi capacitando e gerando essa vontade de desenvolvimento nessa área profissional. Mas aí ela mesma falou, né, sobre a trilha de medo, ansiedade, que vai trabalhando essa parte de desenvolvimento pessoal para que de fato você acredite. Sim. Entenda as suas questões e acredite que algumas outras coisas são possíveis além daquilo que você já imagina e conhece dentro da sua realidade, né? Total, porque Exato. ela vem de uma realidade, como eu já comentei, talvez ela não imaginasse que fosse possível. Ela vem sozinha pra São Paulo. Ela morava com a família dela, com os irmãos. Ela vem pra um hostel, compartilhado com dezenas de pessoas, amparada com esses cursos que a gente fala, putz, cara, com certeza ela deve ter passado por um momento de ansiedade nesse percurso. Ela tem as técnicas pra se preparar e pra realmente conseguir tá dentro dela, de medo também, quando ela tá aqui, sei lá quantos mil quilômetros da família dela sozinha. Muitos níveis de impacto, né? Muitas camadas. Que talvez se ela não tivesse passado por todas essas trilhas, talvez seria diferente hoje pra ela, como ela tá lidando com isso. Então, é realmente... É transformador todo esse ponto que a gente fala de educação do -1 ao 0. Ele é extremamente importante quando a gente vai falar depois de hard skills. Porque talvez se ela não tivesse esses soft skills, essa análise interna de pessoa... A gente tá falando, né, de mulher, de pessoa, de indivíduo, pra depois falar de trampo, pra depois falar de especialização. O Kim, ele fala muito da síndrome Vira-lata. do vira-lata. Isso me pega sempre. Eu nunca lembro, mas me pega sempre. Se ela não tivesse se empoderado, talvez ela não tivesse aqui ainda cursando isso. Se ela não soubesse lidar com as questões, né? Talvez ela não tivesse Exato. coragem de ter vindo aplicado mesmo pra esse projeto de vocês. Caraca, galera. A gente tá encaminhando pro final do episódio, mas tem 2 perguntas que eu ainda quero muito fazer pra vocês. A primeira, eu acho que já pra gente continuar nisso de feedback, alunos e tudo mais, eu queria entender qual papel, que papel o feedback dos alunos, né, assim, durante as trilhas mesmo, durante o processo de aprendizagem, desempenhou no aprimoramento das trilhas, e aí a gente pode focar até nessa trilha específica de Coca, né? A gente acabou falando sobre muitas coisas. E se houve alguma coisa, assim, inesperada nesse processo, sabe? Que vocês aprenderam com eles. Eu acho que do ponto de vista de conteúdo pro marketing, uma coisa que me pegou muito foi... A gente tem esses alunos que vieram de todo canto do país, a gente fez alguns encontros lá na nossa sede, lá no Learning Village. E tivemos um papo, acho que foram 10 alunos de lá, então... Cara, todos os cantos do país você pode imaginar, acho que só tinham 2 pessoas de São Paulo. Então era muita pluralidade de fala, de enriquecimento cultural.
E a gente produz hoje conteúdos cinematográficos para as aulas e a gente estava reverberando isso também para o digital, achando que aquilo ali realmente condizia, que fazia muito sentido para eles. E uma coisa que me pegou muito é o conteúdo estava muito polido. Eu não estava me sentindo tão representada por conta de tal fala. Então a gente foi realmente entendendo, putz, cara, eu não preciso entregar um conteúdo com uma câmera XPTO, pós-produção. Isso não tá engajando. O simples bem feito engajava muito mais. E a gente fala sobre isso de uma realidade, aí eu falo um pouco do background. Eu produzia conteúdos com uma qualidade muito alta por conta do que era o escopo. E eu fui chegando na New School pensando, putz, é isso daqui, vai ser incrível, vai ser bonito. E no final não era eu que deveria estar impondo isso. Eram os alunos que deveriam estar impondo pra mim como que eu deveria agir. Eles acabam sendo o cliente final, né? Eles são cliente final. Se eles não se sentem pertencentes, se eles não se sentem interessados, o meu papel não tá fazendo a diferença na vida deles. Tá atrapalhando. Porque se eu não gero identificação, o meu resultado final não tá sendo atingido. Então, foi realmente moldar esse conteúdo pra que realmente, putz, ele não tem que ser bonito esteticamente. Ele tem que fazer sentido pra quem tá consumindo. Então, esse foi um feedback que, putz, me fez virar muita chavinha pra falar: cara, não tem que ser do jeito que eu imagino. Tem que ser do jeito que eles querem, no final das contas. É, de fato, né? A gente tem que entregar o que eles precisam, né? Exato. Existe um artigo, né, por eles e pra eles. E é o primeiro Artigo 1. artigo da New School. E é sobre isso. Tudo que a gente faz hoje é pensando pra eles. Então, putz, numa negociação comercial, faz sentido essa trilha pro aluno? Do ponto de vista educacional, como que eu vou abordar isso pra essa realidade do aluno? Do ponto de vista de comunicação, de marketing, como que eu pego esse aluno e pego na mão dele, coloco no aplicativo e falo, olha, tá aqui o mundo, faça o que você quiser. Então, sempre tá virado pra isso. Acho que também tem uma coisa que é sobre a metodologia. Acho que o Di falou assim, né? O nosso artigo 1 é por eles e pra eles. Então a gente sempre traz essa visão assim, tipo, tá fazendo sentido pro aluno? Então você tá sempre na nossa cultura de sempre relembrar, porque, mano, às vezes tá no dia a dia, você esquece, tá A ligado? gente acaba ficando operacional pelas Fica entregas, né? robô, tá ligado? Você tem que voltar e calma, galera. Qual que é a razão da gente estar aqui? Então, tem isso. E a metodologia Safira, que é essa metodologia educacional da New School, Que é a antiga BNCF. BNCF. É. Pra você que não conhece, Base Comum Curricular das Favelas. Boa. E essa metodologia, ela foi evoluindo com um princípio que é o aluno no centro. Ou seja, mano, fui eu, Kim ou o Diego foi lá e, cara, você tem que aprender isso aqui. Eu não sei, entendeu? Mano, quem vai saber que faz sentido pro jovem é o próprio jovem. Então, o aluno no centro, na prática, pra você entender, a gente fez algumas oficinas e dinâmicas também na própria comunidade, onde nasceu a New School, para escutar os jovens e fazer algumas dinâmicas, onde eles pudessem trazer um pouco das dores, dos desafios que eles têm na vida. E a gente implementou algumas dinâmicas para poder tentar traduzir um pouco dessa educação, que não só no aplicativo, mas do ponto de vista conceitual, poderia fazer sentido de temas e como que a gente pode levar isso na prática. Eles foram dando os feedbacks em tempo real. E a gente foi consolidando esses materiais e esses materiais foram traduzidos para a gente melhorar o processo de educação e no aplicativo também dentro da New School. Então tem esse processo que é tá com o aluno no ao vivo mesmo, no presencial. Constantemente a gente faz as oficinas, essas dinâmicas e traduz esse conhecimento para dentro. Então isso é uma coisa. Aí tem uma outra, né, que tem o time de comunidade, que o Didi já falou. Tem o time de suporte do aluno, tem o time de comunidade que tem esse papel fundamental de estar junto com o aluno, pô, tirando dúvidas, engajando ele se precisar de alguma coisa, escutando esse processo de o que tá fazendo sentido, o que não tá fazendo sentido. E esse processo da comunidade também traz informação para dentro de casa para entender o que a gente precisa melhorar na metodologia e no aplicativo. E no final do dia a gente discute isso dentro da estratégia, vamos dizer assim, para poder fazer as melhorias que a gente tem dentro da organização como um todo. Então, eu acho que é escutar quem tá na ponta, entendeu? Pra entender, né? O que vai fazer sentido. É. Arrasaram. Meninas, chegamos ao fim do nosso papo. Muitíssimo obrigada pela presença, pela troca. Gosto muito. No geral, eu adoro falar sobre impactos. Obrigada mesmo pela troca que a gente teve aqui. Muito massa. Vocês querem deixar um recadinho final? Ai, gente, como bom e velho marqueteiro,
A New School é pra todo mundo. A gente tem o nosso público ali de jovens de periferia, mas hoje qualquer pessoa ela consegue baixar o aplicativo e consumir as trilhas de conhecimento ali. Então, irem na sua rede de aplicativos, buscar a New School App, baixem, fazem o cadastro e tem ali trilha nova. Final do ano vamos chegar ali com 100 cursos totais. Caraca! Logo mais a gente tem uma campanha muito bacana que vai estar rodando ali metrôs, trens de São Paulo, Massa. dentro das comunidades. Então acompanhe, vai ter muita coisa nova por aí e baixe o aplicativo. É isso, galera. Bom, o episódio chegou ao fim. Muito obrigada pra você que nos assistiu até agora. Se você chegou por esse episódio e ainda não conhece a New School, o modelo de negócio, nem o que eles fazem, e ficou um pouco curioso pra entender mais dos processos, volta uns episódios atrás do DGG. A gente já recebeu um outro pessoal do time da New School aqui também pra explicar como é que funciona, aplicativo, como é que eles sustentam esse modelo de negócio também, porque o aluno não paga nada. E é isso. Continua acompanhando aí as nossas redes, Instagram, da Monkin. Dá like se você gostou desse vídeo, compartilha aí com o pessoal e até a próxima. Beijos! É nóis, família!